Romanos capítulo 5, versículo 8. Amém? Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém? Leia comigo. Mas Deus dá prova do seu amor pela minha vida, porque quando eu ainda era pecador, Cristo morreu por mim e pelos meus irmãos. Amém? Às vezes nós não damos importância para a força dessa palavra. A gente passa por ela, é uma leitura conhecida, é uma passagem conhecida, e às vezes passamos tão rapidamente por ela, mas ela é de um significado tão grande e de uma importância tão grande, que muda todo o sentido da nossa fé. Porque muitas vezes a nossa fé tem uma direção, e eu quero falar com você sobre isso hoje, e ela toma um outro caminho quando a gente toma conhecimento e entendimento disso que o apóstolo Paulo fala. Mas hoje, queridos, carnaval, feriado, e eu estava pensando, puxa, eu queria falar uma palavra, dia de Santa Ceia, e faz alguns meses, há alguns meses o Milton, em um dos seus vídeos que ele manda aí para a igreja e para a gente e tudo mais, ele me mandou, e eu vi o pastor que eu sou fã dele, para mim é um dos maiores pregadores da graça de Deus da atualidade, que é o pastor Judah Smith, ele da City Church. Eu ouvi pregando algo que eu quero falar hoje com vocês, e falei, puxa, eu quero há tanto tempo pregar essa palavra e nunca preguei, e aquilo me motivou. Mas aí veio novembro, eu não lembro o que a gente teve, veio dezembro com as coisas de Natal, aí veio a primeira ceia do ano e não podia porque era o filho pródigo, e eu falei, puxa, desse carnaval não passa, né? Estou me guardando para quando o carnaval chegar, dizia aquele hino, né? E eu falei, vocês podem deixar que no carnaval eu vou ministrar essa palavra. E é uma dessas palavras que eu gosto, porque é uma daquelas que eu olho para ela, tem alguns trechos, tem algumas passagens da Bíblia, eu não sei quanto a você, mas eu olho para elas e falo assim, como é que Deus teve coragem de colocar isso na Bíblia? Tem umas passagens que eu olho assim, eu falo, eu não acredito, Senhor, não dava para deixar isso de fora, né? Tem alguns trechos da Bíblia que hoje eu dei um nome para a pregação de hoje, uma escandalosa história de amor, né? E porque é exatamente isso. Quando tem um trecho, por exemplo, quando Deus manda Abraão ouvir a voz da esposa que mandou ele deitar com a escrava, depois Deus fala para Abraão para deixar a escrava e o filho para morrerem no deserto. Eu falo, como assim, Deus? Como é que eu vou pregar isso? Como é que eu vou explicar isso? E essa é uma das passagens. Outro dia eu tive a oportunidade de falar com vocês sobre a genealogia de Jesus. Vamos combinar, né? Que se eu fosse fazer a minha genealogia, alguns daqueles eu ia tentar manter escondido, né? Uma Tamar da vida, uma Raabe, né? Quebra esse galho, Senhor, dá uma, né? Mas Deus não doura a pílula, né? Deus não trabalha com os marketings de campanha, Ele trabalha com a real, Ele trabalha com aquilo que é verdadeiro, e Ele coloca ali na genealogia do Salvador prostitutas, adúlteros, pecadores, assassinos, pessoas de índole duvidosa. E a Bíblia é assim, e essa mesma Bíblia que tem essa verdade, que tem essa crueza, ela nos conta essa história, essa love story aqui, essa história de amor bastante diferente, a história de amor de Oséias e Gomer. Quem conhece Oséias e Gomer? Alguém já ouviu falar de Oséias e Gomer? A Andréa não está aí, né? A Andréa conhece o Oséias, mas é outro, né? Oséias e Gomer, quem conhece? Deixa eu ver, alguém levantou a mão? Pouquinhos conhecem Oséias e Gomer, né? É uma história de amor bastante diferente. Eu quero começar apresentando os dois para vocês. Primeiro, Oséias. Oséias é um profeta de Deus, um profeta que viveu ali pelos uns 7, 8 séculos antes de Jesus Cristo. Se você abrir a tua Bíblia, e você pode fazer isso agora, abre a tua Bíblia no meio
e me falha aí, se ela não tiver concordância, mais ou menos que livro que caiu. Alguém aí abre a Bíblia no meio e me fala. Ezequiel? Caiu em Ezequiel. Então vá virando umas páginas aí para a direita. Depois de Ezequiel deve aparecer aí quem? Daniel? Ezequiel, Daniel. E depois de Daniel mais um pouquinho para a direita, ou se você tiver no seu iPhone, vá correndo. Oséias. Oséias, ele é o primeiro dos 12 profetas menores, né? E menor, por favor, não porque ele não fosse importante, não tenha dessa maneira, mas ele é menor porque são 12 livros muito pequenininhos que vêm aí numa sequência. Depois dos grandes profetas, depois de Isaías, de Jeremias, você tem ali, depois de Ezequiel e Daniel, você tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, não é isso? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Os 39 livros então do Antigo Testamento. Aí estão, diz a musiquinha, né? Então Oséias, ele é o primeiro dos 12 profetas menores. E de novo, insisto, de menor ele não tem nada, porque a palavra de Oséias, ela é poderosa. Oséias, o nome Oséias quer dizer salvação. Bonito, não é esse nome? Oséias quer dizer salvação. Diga isso, Oséias, salvação. E conta a história da esposa dele, Gomer. Gomer vem da raiz Gamir, que é aperfeiçoar, terminar. Gomer quer dizer completo, terminado. Diga assim, Oséias, salvação. Gomer, completo, terminado. Amém? O ano é 750 a.C. Se você puder imaginar uma trilha musical romântica, né? O local é o reino de Israel, né? Há um rei reinando lá, mas que não resolve muita coisa, que é Jeroboão. E o cenário é uma nação que viveu tempos auspiciosos, de a crise no mundo não fazer mal, ser uma mera marola, né? De o real valer quase que o dólar, em que havia prosperidade econômica, em que havia riqueza, em que havia abundância. Só que toda essa prosperidade, toda essa riqueza acabou fazendo com que as pessoas começassem a olhar só para si. As pessoas começassem a pensar só nos seus gadgets de tecnologia, nos seus telefones celulares novos, nos seus computadores Apple, no seu carro com ar-condicionado, na sua casa financiada. Enfim, as pessoas começaram a prosperar e começaram a olhar demais para isso e pararam de olhar para as coisas de Deus. Mas aí chegou uma crise econômica, escândalos de corrupção, né? A paralisia na China, o dólar disparou, mais ou menos isso. Estou fazendo uma analogia, mas foi isso. Houve uma crise econômica, né? E junto com essa crise econômica havia uma crise de costumes, né? Havia escândalos e mais escândalos. A situação é muito similar com aquela que vivemos nos dias de hoje, né? Havia uma crise moral e havia uma crise espiritual. As pessoas não sabiam para onde ir, as pessoas estavam perdidas espiritualmente falando. As pessoas viviam uma sociedade corrompida. Nos meios de comunicação havia promiscuidade, havia a divulgação daquilo que havia de mais baixo. O ser humano tinha perdido a sua dignidade, as mulheres eram tratadas como objeto, as mulheres eram mercadoria, como escravas sexuais de verdade. Esse era o contexto do ano 750 a.C. E a verdade é que esse é um contexto que traduz muito o que a gente vive, sim ou não? Não é verdade? Não tem por que não falar que nos lembra muito disso. E no meio desse contexto, Deus procura um homem seu, um profeta chamado salvação, chamado Oséias. E ele dá um conselho para Oséias, né? E é interessante
porque nesse cenário em que as pessoas estão indo atrás dos seus próprios prazeres, as pessoas estão aproveitando o dinheiro que ganharam para gastar com os seus próprios interesses, isso me lembra muito a situação do filho pródigo, aquele que fala: pai, eu quero a tua riqueza. Ele pega a riqueza do pai e ele vai para o mundo, e ele vira as costas para o pai, e ele vai para uma terra distante, ele se afasta da casa do pai, e ele vai viver a vida devassa, a vida promíscua, ele vai gastar o dinheiro dele com os prazeres carnais. É nesse cenário que Deus procura Oséias e dá um conselho para Oséias. Deus diz para Oséias assim: procure e se case com uma prostituta. Você já imaginou você estar orando para Deus te mandar a sua Rebeca, né? Você está lá firme, como que é? Eu resolvi esperar, é esse o movimento que chama, né? Eu escolhi esperar, você super cristão, jejuando, orando, né? Eu escolhi esperar. Você falou: oh, filho, que bom que você escolheu esperar, porque eu tenho a gatinha sob medida para a tua vida. Você vai ali, você conhece ali a Rua Aurora? Senhor, não poderia ser no Café Fotô nos Jardins? Não, filho, precisa ser ali na boca do lixo. Eu quero que você vá por ali, entre a São João, a Ipiranga, a Santa Ifigênia, onde trabalha o pastor Júnior Esparrapão. Opa, não era para ter dito isso, depois você corta. E ali a Rua Aurora. Procure uma prostituta, case-se com ela e tenha filhos com ela. Abra sua Bíblia em Oséias, no capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a ele: vai, encontre uma prostituta e case-se com ela. Faça dessa prostituta a mãe de seus filhos. E esta é a razão: toda esta nação se transformou num prostíbulo. Eles são infiéis a mim, o Eterno. Posso ouvir um amém? Fraquinho, mas posso. Amém. Amém. E Oséias, com a sua camisetinha "Eu escolhi esperar", sai procurando uma prostituta, porque Deus ordenou a ele que fizesse isso. Essa foi a dica de Deus para Oséias. E ele encontra Gomer, aquela que quer dizer completa, terminada. A salvação encontra Gomer. E eles têm um primeiro filho. Se eu não me engano, o primeiro filho, olha aí na tua Bíblia, deve estar uns versículos depois, deve ser Jezreel. Não é isso? É o primeiro filho da prostituta com o profeta, né? E a Bíblia conta, continuando a contar a história, que depois ela teve uma menina, e Deus diz para ele: dê à menina o nome de Lo-Ruama. Lo-Ruama, que quer dizer não. Lo é não em hebraico, Ruama é misericórdia, então é sem misericórdia, não misericórdia, né? Deus, aí depois nasce só para te falar que os historiadores entendem, Oséias e Gomer tiveram 3 filhos, e há quase uma unanimidade no entendimento de que Jezreel era filho de Oséias. Já a filha e o filho que nasceram depois eram frutos de traição, de adultério. Entenda isso. Ele foi com a camisetinha dele, ele fez o que Deus mandou, ele se casou com uma prostituta, ele trouxe ela para dentro de casa, ele teve um filho com ela, depois ela adulterou e eles tiveram uma filha, e aí Deus manda chamar essa filha de sem misericórdia, e depois ela adultera novamente, muito curto período de tempo, e eles têm um outro filho, e Deus manda então que Oséias dê a esse filho: chega, não povo, lo a mim, sem povo,
E Deus diz: porque para mim vocês são ninguém, vocês não são o meu povo e eu não sou mais o seu Deus. Deus pega a vida de Oséias para fazer uma parábola para o povo daquela época. Deus usa a vida de Oséias e Gomer para falar do relacionamento dele com Israel. E eu posso te dizer que Deus usa a vida do relacionamento de Deus com Israel, ou de Oséias com Gomer, para falar da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Oséias é uma figura de Deus, e Gomer, não me leve a mal, mas é uma figura minha e sua. Nós somos essa figura, que Deus amou, que Deus tirou do pecado, que Deus trouxe para dentro da casa dele, mas que muitas vezes nós viramos as costas, nós o enganamos, nós nos prostituímos com outros deuses, com outros interesses, com outros desejos, com outras vontades, nós o traímos. E o que acontece ali? Ela tem então 3 filhos e um marido, e 2 filhos são fruto do adultério, mas ainda assim eles eram uma família. Mas a Bíblia continua contando uma dessas histórias que você fala, algo inesperado acontece. Gomer abandona o seu esposo e os seus 3 filhos. É mole? Não bastasse ele ter buscado ela na prostituição, não bastasse ela ter enganado ele, ter tido 2 filhos bastardos, fruto de adultério, ela ainda o abandona com os seus 3 filhos, e vai viver uma vida depravada, uma vida com seus amantes, uma vida de orgias. Fala para mim, Deus precisava ter colocado essa história aí na Bíblia? Pergunta, pastor, tem certeza que Deus colocou essa história aí na Bíblia? E eu te respondo, tem. Ele colocou, e que bom que Ele colocou. Que bom que Ele colocou essa história aqui. Porque, como eu te disse, essa história fala de Oséias e Gomer. Essa história fala do Deus de Israel se relacionando com Israel. Mas essa história fala do nosso Pai Celestial se relacionando com cada um de nós. Essa história ela tem uma beleza, ela tem algo que nos escandaliza, mas algo que é apaixonante, porque toda essa intensidade de emoções, de situações, de sentimentos, eu fico imaginando, existem filmes sobre isso, que intensidade, que filme cheio de emoções que a gente pode ter aqui. Mas eu fico emocionado quando eu leio Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15. Oséias foi traído, Oséias foi enganado, Oséias foi abandonado. E Oséias, no capítulo 2, versículo 14, Deus começa a falar para ele daquilo que ele precisa fazer. E ele fala assim: e agora aqui está o que vou fazer. Vou começar tudo de novo. Estou saindo com Gomer de novo, levando-a para o deserto, onde fizemos o primeiro passeio juntos. E eu vou cortejá-la, vou namorá-la, vou levar flores para ela, vou transformar o vale do coração partido em porta da esperança. Eu vou, e ela vai reagir como quando era moça, saída do Egito havia pouco tempo. E Gomer começa a pensar num plano de recuperar a sua noiva, a sua esposa, a sua família. E ele vai atrás disso. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 3, versículo 1. Nesse momento é quando Deus efetivamente chega para Oséias e fala para ele:
Ô meu filho, tem mais. Levanta e vai outra vez, né? E vai buscar e amar aquela que foi mulher de outros homens, aquela que é adúltera. Na versão a mensagem diz assim: então o Eterno me ordenou, comece tudo de novo, ame sua esposa de novo, sua esposa que está na cama com o namorado mais recente, sua esposa infiel. Ame-a do jeito que eu amo o povo de Israel. Mesmo quando eles ficam flertando e festejando com cada Deus por aí que atende os seus caprichos. Fala, que estreito, hein, Oséias? Depois de tudo que Gomer fez, Deus diz a Oséias: vá buscá-la mais uma vez e ame-a. Como assim, Deus? De novo? Não é possível, essa mulher já aprontou tanto. Oséias, vá procurar por ela. Ande por lugares sórdidos. Ande por lugares sujos. Ande por lugares onde pastores não andam. Entre em lugares onde religiosos não entram. Procure por ela. Procure pela sua esposa no meio daqueles que são ninguém para todo mundo. Vá de novo buscar e achar a sua esposa. Essa é a ordem de Deus para Oséias. E mais uma vez, a história de Oséias e Gomer, ela nos revela aquele que é o negócio do céu. Qual é o principal negócio no reino dos céus? Buscar e achar o que estava perdido. Diga assim: no céu há uma empresa familiar que é de pai para filho e de irmão para irmão. E o negócio da empresa do céu é buscar e salvar o que estava perdido. E Gomer vai procurar, e ele passa ali, Oséias vai procurar Gomer, e ele desce ali no metrô República e sai andando e passa por pela João Brícola ali. Não, a João Brícola não é ali, né, do outro lado, né? Mas enfim, ele passa por toda a boca do lixo, e ele vai procurar naqueles cinemas de programação duvidosa, e ele entra em cada esquina, e ele procura em cada prédio, e até que ele acha Gomer ali. Gomer, por causa dos seus pecados, ela está escravizada, por causa das suas falhas, dos seus defeitos, porque ela bebeu demais, porque ela se prostituiu demais. Ela agora está sendo vendida no mercado público como uma escrava. Ela deve estar ali nua para mostrar todo o seu corpo. Ela está ali amarrada num poste, e as pessoas estão ao redor dela, e tem um cara pregoando: quem quer essa escrava sem valor? Quem quer essa mulher que não tem valor algum? Quem quer essa mulher que não é de ninguém e é de todos? Quem quer comprar essa prostituta? Lembre-se que eu falo para vocês, né? A Bíblia até que é generosa, apesar de contar a história, o vocabulário é gentil. Não deve ser como era o vocabulário da época. E aí está ali Gomer, acorrentada, nua, humilhada, escravizada. E Oséias chega, e aquele homem que está lá, o tabelião lá do leilão, aquele cara, o leiloeiro, que está coordenando a venda, Oséias chega e fala para ele assim: ela é minha esposa, eu quero ela. E o leiloeiro fala assim: se ela é tua esposa eu não sei, aqui ela é escrava, e só vai levar se pagar por ela. Mas como assim? Ela é minha esposa. Eu não quero saber. Se você quer, você tem que pagar o preço por ela. E aí o que Oséias faz? Diga assim: ele desiste. Não. Ele não desiste. É sua esposa, paga e você leva. E Oséias
O traído, o enganado, o abandonado, ele paga o preço para ter de volta aquilo que já era dele. Ele paga o preço para ter de volta a sua esposa, a sua noiva. E aqui talvez esteja o centro da mensagem de Oséias. Lembre-se, Oséias é a salvação. Oséias é uma figura de Deus. E Gomer, ela é uma figura minha e sua. Que muitas vezes fomos atraídos por Deus, fomos chamados por Deus, fomos amados por Deus, mas depois viramos as costas e vamos para o mundo e vivemos a nossa vida dissolutamente. E aí Deus aparece e te vê nu, escravizado, pagando o preço dos seus pecados, como aquela história do filho pródigo que a gente tanto tem falado, né? Largado, distante da casa do pai. Diga assim: mas eu já era de Deus, mas agora o pecado te escravizou, agora o pecado tem gerado morte na tua vida. Diga assim: mas eu já era de Deus, mas agora você está preso, envergonhado, humilhado. Todo mundo olha para você e não dá valor. Todo mundo te trata como uma qualquer, como um qualquer. Ninguém acha que você vale alguma coisa. Gomer mesmo achava que ela não valia nada. Você mesmo muitas vezes pode achar que você não vale nada. Mas a salvação foi atrás de você. A salvação se levantou e foi atrás de você e de mim. Glória a Deus. Quanto que é? Ah, é caro. Não me interessa quanto que é a vida dele. Não, é caro, é caro. Eu não estou perguntando se é caro ou não é. Me fala quanto que custa a vida dela, porque eu quero ela de volta. Aleluia. Mas ela te enganou, ela te traiu, ela se prostituiu, ela foi atrás de outros deuses, foi atrás de outros maridos, foi atrás de outros homens. Não me interessa. Eu a amo e eu a quero de volta na minha casa. Glória a Deus. Eu a quero de volta na minha casa. Talvez você esteja pensando: não, mas para mim não, pastor. Por onde eu fui, não tem jeito. As coisas que eu fiz, eu fui muito longe. Eu errei demais, eu pequei demais, eu fiz coisas feias demais. Querido, eu até imagino que você possa ter traído seu marido e abandonado os teus 3 filhos. Até imagino. Mas se há esperança para Gomer, há esperança para você e para mim, né? Se há esperança para a adúltera, para a infiel, para a mentirosa, para a traíra, para a prostituta, há esperança para você e para mim. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Queria chamar os adoradores. Romanos 8:38, a gente já leu. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem coisas do presente, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, não importa qual foi o teu pecado, não importa qual foi a tua falha, não importa o que você fez de feiura, a verdade é que nada é mais forte do que o amor incondicional de Deus pelas nossas vidas. Nada é mais poderoso do que o preço que foi pago por Jesus Cristo na cruz. O preço de sangue que Ele pagou é capaz de cobrir qualquer ofensa, é capaz de cobrir qualquer pecado. Gomer estava ali presa, ela não podia fazer nada por ela. A Bíblia diz também em Romanos, no capítulo 6, que o salário, o preço do pecado é
à morte. E Gomer, assim como você e eu, não podíamos fazer nada, porque estávamos envolvidos pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos desatinos, pelos caminhos que seguimos. Havia um preço a ser pago. E Deus não quis saber. Gomer não merecia, né? Gomer e eu e você também não merecemos. Ela não podia fazer nada, você e eu não podemos fazer nada. Os pecados de Gomer a arrastaram para aquela situação de vergonha e de escravidão. Os teus pecados e os meus pecados nos arrastaram para a situação de vergonha e de escravidão. E queridos, vamos combinar que a atitude de Oséias, ela choca. Porque se você tivesse um amigo que você soubesse que a menina dele, né, tinha traído ele, tinha tido caso com outros caras, que estava saindo com outros caras, o que você ia falar para ele? Falar, cai fora, meu, essa menina é encrenca, sim ou não? Você ia falar, meu, você está louco, meu, você não está vendo essa mulher, você já chamou, já voltou, já... Cai fora, que isso aí é isca de polícia, né? Encrenca certa, vai dar tudo errado, né? Atitude, olha, ela não merece, ela não deu valor para você, ela não deu valor para aquilo que ela tinha, ela não deu valor para a família. E posso falar uma coisa? Talvez você tenha dado conselhos assim para alguém. Talvez você esteja pensando isso do seu esposo, da sua esposa. Ah, ela não sabe dar valor para mim, ah, ele não sabe dar valor para mim. Mas essa não é a atitude daqueles que conhecem o Deus da salvação e o Deus da graça. O Deus da salvação, né? Oséias, ele vai lá e resgata aquela que o traiu, aquela que o humilhou, aquela que o abandonou, aquela que o desprezou. E tínhamos o abandonado, mas ele veio até nós e não ligou para as nossas atitudes, não ligou para os nossos acertos ou erros. Ele simplesmente falou: quanto é? Eu vou pagar o preço, eu vou mandar o meu filho. O preço é morte, o meu filho vai morrer por ele, mas eu vou trazê-lo de volta para minha casa. O que você quer é o sangue, pois você vai ter o sangue. Olha aí o sangue, olha aí a carne rasgada. A salvação te alcançou, Gomer. A salvação me alcançou, Gomer. Eu não merecia. Eu não merecia, porque quantas vezes eu traio, quantas vezes eu vou atrás de outros interesses, quantas vezes eu vou atrás do orgulho, da vaidade, quantas vezes eu vou atrás de um prazer tão fugaz, mas todas as vezes a salvação vai me buscar onde ninguém teria coragem de ir me buscar. Aleluia, Senhor. Ela vai atrás de mim. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. Feche os seus olhos e diga isso. Deus me ama tanto, tanto, e Ele não desiste de mim. Imagina essa cena, imagina a vergonha de Gomer. Ela falou: não acredito que Ele vai pagar por mim. Eu não acredito. Eu já era dele, eu pisei na bola, eu traí, eu menti, eu adulterei, eu dei filhos que não eram filhos dele, eu o abandonei com as crianças lá em casa, e agora esse cara vem aqui e ainda paga o meu preço para me tirar da escravidão, porque ele não desiste. Agora imagine você no lugar de Gomer, porque eu penso a vergonha, ela não queria nem olhar para os olhos de Oséias. Ela não queria nem falar: meu Deus do céu, o que eu fiz? Como é que eu posso merecer tamanho amor? Ser alvo de tamanho amor, porque merecer eu não mereço. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida. Aleluia. Você fez. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu,
tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Coloque a mão no seu coração. A tristeza Cante essa canção como se fosse uma oração. chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Sabe, queridos, em poucos trechos da Bíblia, em poucos lugares da Bíblia, eu vejo Deus tão ansioso de revelar o seu desejo de se revelar como um Deus de todo amor e de toda graça. No livro de Oséias a gente vê que Deus já está farto de religião furada. No livro de Oséias, Deus já está farto da hipocrisia e das aparências farisaicas. No livro de Oséias ele fala lá em Oséias, no capítulo 4, se não me engano: o meu povo é levado escravo porque lhe falta entendimento. Gomer foi levada escrava porque ela não entendia, faltava conhecimento. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, ele fala: misericórdia eu quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que reuniões de igreja. Eu quero que os meus filhos me conheçam como eu sou. Eu quero que os meus filhos me conheçam como um pai pleno e abundante de amor. Deus está gritando, queridos. Deus está gritando. Ele te ama e Ele não desiste de você. Você é importante para Deus. Você já era dele. A Bíblia diz que a terra e tudo que nela há, né? Os céus, tudo pertence ao Senhor. Você e eu já somos dele, mas ainda assim Ele pagou o preço para te ter de volta na casa do Pai. Aleluia. Quanto custa para eu libertar o meu filho do pecado? Quanto custa para eu resgatar minha filha da humilhação? Quanto custa para eu trazê-los de volta para a minha presença? É o preço de sangue. Pois então eu vou dar o preço de sangue. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. E tudo que você precisa
é entender esse amor e dar um passo de volta para a presença. Lembra Oséias? Ele pegou Gomer e falou: vou levar ela para passear onde a gente namorou pela primeira vez. Eu vou levar. Se eu fosse pegar a Paula, né, a gente está numa crise, eu falava: vou levar ela pra gente ir naquele mesmo restaurante que a gente foi, pra gente ouvir aquela música que a gente ouviu da Marisa Monte a primeira vez que nós dançamos juntos, para eu entregar para ela o mesmo buquê de rosas champanhe que eu dei para ela, porque eu quero que ela se lembre de como era o nosso primeiro amor. Deus quer que você se lembre de como era no princípio. Deus hoje está te chamando de volta para casa do Pai. Tem uma canção que fala: quero voltar. Vamos cantar? Daí, Quero voltar. Feche os seus olhos, coloque-se de pé, você que ainda está. Encontrar-me contigo, Senhor. Oh, Santo, Santo, Santo.